Então, pessoal, bom dia. Eu vou apresentar agora a nossa proposta de jogo para um módulo de bases dos processos de agressão, defesa e proteção 4. E a gente intitulou o nosso jogo de patologista em fuga. A nossa equipe é composta pela Andressa, pela Andresa, pela Brenda, pelo Cleto, pelo Elber, o Igor, o João Pedro, a Juliana, a Lilian, o Nathaniel, eu que sou o Robério e o Yasser. Bom, pessoal, então a gente vai tentar entender um pouco de como a gente chegou na fórmula final desse jogo, que a gente vai apresentar para vocês ao final da apresentação, e também entender do porquê a necessidade de que existam jogos como esses para favorecer e fomentar a vontade de buscar conhecimentos, a vontade de ir atrás de informações e uma facilitação na retenção dessas informações, desses conhecimentos para os estudantes que os estão buscando. Nós precisamos entender que o contexto de contemporaneidade, ele trouxe diversos recursos pedagógicos de aprendizagem e que precisam ser observados a fim de que eu possa alcançar essa nova geração que busca a diversificação, tanto nas diferentes formas de adquirir conhecimento, como de acessar informações e conhecimentos e aprendizados. O emprego de atividades lúdicas para o ensino, nos mais diversos níveis de aprendizagem, ela acaba se tornando um recurso muito valioso e vai acabar gerando um maior interesse dos aprendizandos na aquisição dessas informações e na sua retenção de conhecimento. A partir disso, eu consigo aliar, dentro da busca do conhecimento, o que a gente chama de espírito de jogo, que acaba sendo aproveitado na realização dessas atividades de ensino e tem como a finalidade tanto de repassar informações com mais prazer, induzir um raciocínio com mais entusiasmo e a construção de conhecimentos mais resolutivos, além de promover uma comunicação na correção de possíveis informações errôneas que o estudante tenha absorvido ou que ele não consiga ter retido as informações corretas. Então, o ambiente virtual, ele acaba sendo um instrumento muito forte, um mecanismo de continuação, de absorção desse conhecimento. Nós temos que saber que esse ambiente virtual, ele tem tomado cada vez mais parte da vida da comunidade acadêmica, assim como da sociedade em geral. E isso ficou muito evidenciado a partir da pandemia relacionada ao coronavírus, a Covid. A gente sabe que o ambiente virtual, ele se tornou um ambiente fundamental para a continuação de serviços, de trabalhos, de escolas e da nossa comunidade acadêmica, das atividades acadêmicas que a gente vai desenvolver no interior da universidade, como essa que a gente está desenvolvendo. E ele acaba sendo muito importante para os estudantes, e a gente observa um fenômeno interessante, que boa parte dos atuais acadêmicos são o que a gente chama dos nativos digitais. São pessoas que nasceram e já cresceram inseridos nesse espaço de convivência com computadores, smartphones, tablets, internet, e aí acabam que eles desenvolveram uma facilidade mais natural de interagir com esse mecanismo, diferente daquelas pessoas que já tiveram acesso a esse mecanismo depois de uma certa idade, são as pessoas mais velhas que a gente sabe que tem um pouco, às vezes, mais de dificuldade de ter acesso e de ter boas relações na utilização desses serviços, principalmente desse mundo virtual. Então, é uma coisa que acaba fomentando bastante, porque a nossa nova geração é essa geração que está mais atual, é a geração que está mais inserida nesse ambiente virtual e que a gente consegue aproveitar para fomentar essa busca de conhecimentos e essa retenção de informações. Então, um dos grandes benefícios é que, aliás, esse mundo virtual que aumenta o alcance, facilita o aumento de alcance da chegada de informações para novas pessoas, ela podendo se estender de maneira imensurável, e a utilização do lúdico em ambientes de aprendizagem acaba gerando uma maior busca de informação e pode ser um mecanismo de ampliação de interesses dos alunos, além da facilitação da retenção desses conhecimentos. Pois ao passo que o aluno aprende com mais facilidade, ele também se vê mais instigado pelo prazer, pelo espírito do jogo, a manter aquelas informações, a buscar mais informações e a reter esses conhecimentos. E aí, a partir dessa forma, observando essas questões, a gente viu que o desenvolvimento desse tipo de metodologia se torna muito fundamental, e é por isso que a gente traz essa proposta desse jogo, que é o Patologista em Fuga, dentro do módulo de Bases dos Processos de Agressão e Defesa 4, aliando assuntos tanto da patologia como da imunologia, que estão relacionados às disciplinas deste módulo, que é criado a partir de plataformas digitais e que foi feito a partir de perguntas elaboradas, onde o jogador ele vai atravessar diversos níveis, com perguntas mais difíceis a cada nível, e aí ele vai ser instigado a procurar essas informações. E ao passo, se ele errar, ele buscar as informações corretas para que consiga resolver a questão e chegar ao fim do jogo, promovendo que ele seja o vencedor. Ele vai ser um jogo gratuito, então ele aumenta o alcance dele, já é na internet e gratuito, então tem um alcance imensurável e pode ser aplicado em diversas áreas. Vamos lá. Quanto ao jogo Patologista em Fuga, nós temos que saber que ela vai ser uma proposta apresentada aos estudantes e o gênero dele é escape room, ou seja, fugir de uma sala, fugir de uma situação.
que a gente adaptou. Ele objetiva tanto a fixação do conteúdo do módulo de BPAD-4 através de questões de múltipla escolha dos assuntos que foram abordados no módulo. O jogo ele tem as principais características de ser uma simulação de um ambiente de base com substâncias radioativas, onde o jogador ele tem por objetivo alcançar o 5º nível e salvar a base. Ou seja, o jogador só vai conseguir salvar a base se ele responder todas as questões de todos os níveis e essas questões devem ser respondidas corretamente em sua totalidade, ou seja, 100% de acerto. A gente utilizou uma plataforma digital chamada Genially, que ele vai ser acessado pelo endereço genial.ly, que vai disponibilizar um software que apresenta um vasto acervo de jogos, de várias versões gratuitas, que para acessar esse acervo, a gente precisou fazer um cadastro e escolheu dentre as várias opções que o site dá de vários softwares de jogos gratuitos. A gente escolheu a versão gratuita do jogo que tem como base o Factory Escape Game, que é fugir de uma fábrica, só que a gente adaptou aqui para uma base de substâncias radioativas. E aí, a cada fase, são 5 níveis, em cada nível vai ter um segredo, o estudante precisa descobrir esse segredo na tela, que só ao descobrir esse segredo e clicar sobre ele, é que a gente vai ter o destravamento das questões daquele nível. E aí, a quantidade de alternativas de cada questão, ela vai crescendo de acordo com o nível. Como, por exemplo, ao destravar o primeiro nível, para o estudante avançar para o nível seguinte, ele vai precisar responder no primeiro nível 3 questões objetivas. Cada uma dessas 3 questões vão ter 2 alternativas, ou seja, 50% de chance de acerto ou erro em cada questão. O segundo e o terceiro nível, ele vai apresentar 3 questões também. Cada nível vai ter 3 questões. Só que no segundo e no terceiro nível, ao contrário do primeiro, eu vou ter 3 alternativas em cada questão, aumentando assim a chance do estudante errar a alternativa correta. E no 4º e no 5º nível, que são níveis mais elevados, com questões um pouco mais difíceis, nós também vamos ter 3 questões em cada nível, só que em vez de 2 ou 3 alternativas em cada questão, nós vamos ter 4 alternativas. Apenas uma alternativa entre todas as alternativas que são dadas em cada questão, em cada nível, está certa, e o jogador precisa acertar 100% das questões para chegar ao seu objetivo. Caso o estudante se equivoque, ele será direcionado a uma página que indicará o fracasso da missão, podendo o estudante tentar novamente responder aquela questão corretamente. O objetivo geral do jogo ele vai ser promover a difusão e a absorção de conhecimentos relacionados ao módulo de BPAD-4, favorecendo ao jogador chegar ao 5º nível do jogo, que é o nível final, descobrindo a cada nível o segredo que destranca as perguntas de conhecimento sobre patologia e imunologia, avançando até salvar a fábrica do vazamento de substâncias radioativas. Então, o patologista ele vai ter que fugir, vai ter que andar por todos esses níveis, destravando e respondendo todas as questões para poder salvar a fábrica. Os materiais que a gente utilizou no desenvolvimento desse jogo foram principalmente os recursos midiáticos, já que é um jogo eletrônico, ele vai ter uma jogabilidade virtual e imersiva, vai ser online, ou seja, tendo uma proposta audiovisual interativa. Então, os materiais que a gente utilizou foi a própria internet, os recursos midiáticos. Então, o estudante pode utilizar a internet ou através do acesso de um tablet, ou de um computador, um smartphone, e aí, a partir disso, resolver as questões e poder viver essa experiência virtual e imersiva. Quanto à confecção do jogo, a gente realizou uma busca por plataformas de ensino lúdico, e aí a gente idealizou e desenvolveu o jogo através da plataforma genial.ly. Nessa plataforma, ela permite a criação de diversos tipos de conteúdo, de diversos tipos de formatos interativos por meio de diversas opções de jogos. Então, para ter acesso à plataforma, como eu falei, a gente teve que realizar um cadastro, com login, senha, e em seguida a gente escolheu, dentre os vários jogos, aquele que a gente achou mais interessante, que foi esse formato do Fugir de uma Sala, Escape Room. E na versão original do jogo, ele se encontrava em inglês, então a gente teve que fazer uma adaptação de todo o texto para o português, aplicando as perguntas que a gente desenvolveu em equipe. A gente desenvolveu todas as perguntas em equipe, no caso, 15 perguntas, que são 3 a cada nível, e aí aplicou nesse jogo, desenvolvendo também uma história própria para fazer uma aliada e relacionar com o módulo de BPAD-4. Escolhido o jogo que foi utilizado, a gente realizou todas essas configurações e personalizou o jogo conforme o conteúdo de imunologia e patologia. Para vencer o jogo, o estudante ele precisa encontrar as alternativas corretas e terá uma chance de responder. Porém, é preciso completar a missão anteriormente, que é aquela forma de destravar, o segredo que compõe a tela. Na produção das questões a serem respondidas, a gente escolheu 3 temas de patologia e 3 temas de imunologia. Os assuntos de patologia que a gente escolheu foram neoplasia, fungos e distúrbios hemodinâmicos, trombose e choque.
Os assuntos de imunologia foram imunidade às bactérias, imunidade aos vírus e doenças autoimunes. Quanto às sugestões de utilização, a gente sugestiona que esse jogo ele possa ser utilizado tanto em sala de aula, tanto de forma presencial ou remota, com o professor instigando os alunos a abrirem o jogo em sala e responderem todos individualmente, e depois comparar os acertos de cada um, o tempo que cada um demorou para responder todas as perguntas, a quantidade de erros, ou pode ser aplicado de forma remota também. Ele pode ser utilizado tanto para fins acadêmicos como recreativo e pode ser adaptado para qualquer outra área de conhecimento, mudando algumas perguntas, adaptado só para imunologia, adaptado só para patologia, e assim a gente consegue promover uma abrangência maior utilizando essa plataforma, utilizando as ideias que a gente aplicou durante a realização e a finalização dessa atividade. Então, a gente vai apresentar agora as regras relacionadas ao jogo Patologista em Fuga. Ao abrir o jogo, a gente vai ver a tela dizendo: atenção, você é um cientista que se encontra em uma base de experimentos repleta de substâncias radioativas tóxicas. Para salvar sua vida, você deve cumprir uma única missão: escapar utilizando seus próprios conhecimentos em imunologia e patologia. Será esse um grande desafio? Então, o estudante, para ter acesso ao jogo, ele precisa acessar esse link específico. E um fato importante, o jogo é individual. A ideia é que cada um responda individualmente para que possa também fazer uma comparação dessa questão do espírito de jogo, para que um se instigue a partir do outro a absorver mais conhecimentos e a buscar mais informações, caso alguém erre mais, caso alguém não acerte as questões, caso alguém não consiga salvar a fábrica. E a gente pode fazer aí um modelo comparativo para também tentar fazer uma equiparação em relação ao nível dos alunos, ao nível de conhecimentos que foram adquiridos a partir do estudo individual. Para começar a jogar, você deve clicar no botão inicial do menu principal do jogo. E aí vai aparecer a tela, está tudo pronto, vamos começar a aventura. A sua missão é escapar da base o mais rápido possível. O jogo possui 5 níveis de dificuldade, cada um representado por zonas de fuga. À medida que o participante acerta as questões, mais próximo estará da sua sonhada liberdade. Não existe um máximo de erros por questões, porém é importante ficar atento ao tempo, pois são apenas 30 minutos de jogo. Se acabar o tempo, o jogo é encerrado. Então, a gente optou por não colocar um número máximo de erros. Então, o estudante ele pode errar várias vezes e, a partir disso, tentar voltar para a questão para que ele possa respondê-la novamente, para tentar, a partir disso, entender o erro que ele cometeu e facilitar, assim, o seu processo de aprendizagem. Mas, se o estudante não conseguir finalizar o jogo completo em 30 minutos, é fim de jogo. E aí ele precisa reiniciar o jogo para que ele consiga ter acesso a todas as informações. No início de cada fase, existem pistas a serem encontradas para que você tenha acesso ao painel de fuga. Então, você tem que observar e buscar na tela qualquer sinais que você possa identificar para tentar encontrar as pistas que você consiga fugir daquele nível. Você vai clicar em alguma área do jogo que vai ser o destravamento, o segredo que vai destravar as perguntas para que você consiga responder e fugir daquele nível específico. E a partir disso, você vai seguindo passo a passo demonstrando na tela, clicando nas opções disponíveis. Você só pode jogar um nível por vez e para liberar a próxima fase, você deve acertar o nível em que se encontra. Então, você não consegue avançar de nível sem você acertar todas as perguntas do nível anterior. Você vai ter que responder corretamente as perguntas que aparecem no final, afinal, a sua vida, a vida do patologista depende disso. Mas muito cuidado, se você errar, poderá comprometer toda a missão do patologista no salvamento e no escape da fábrica. Se você conseguir ultrapassar todas as zonas no tempo e acertando todas as questões, você completará a missão. E boa diversão. E essas foram as nossas referências na preparação do nosso material, na idealização do nosso jogo, e agora a gente vai fazer uma demonstração com a nossa colega Andressa de como se faz, como é a jogabilidade, como é que a gente acessa, e a partir disso, como a gente joga o jogo Patologista em Fuga. Obrigado. Oi, gente. Agora eu vou fazer uma pequena demonstração para vocês do nosso jogo. Então, a plataforma que a gente utilizou para a criação do nosso jogo foi essa aqui, que é a Genial. A Genial é uma plataforma online que permite a criação de vários conteúdos interativos, inclusive de gamificação. Então, a gente utilizou essa plataforma. E aqui está o nosso jogo. O nosso jogo, ele foi adaptado de uma versão de jogo Escape Room. Então, ele é situado, o cenário que a gente escolheu é de uma fábrica, no qual você é um cientista e você precisa escapar dessa fábrica. Então, é um jogo de escape. Então, para você conseguir ganhar o jogo, você precisa passar, né, por determinados níveis, que são 5 níveis de dificuldade, onde cada nível vai ser formado por 3 perguntas, que vão também em nível crescente de dificuldade. Vou mostrar aqui agora para vocês. Então, o nome do jogo é Patologista em Fuga. Então, você clica aqui no botão de iniciar, para começar o jogo. Você tem acesso a partir desse link. E várias pessoas podem acessar ao mesmo tempo. Então, você clica em iniciar. E aí, nessa primeira página do jogo, ele vai contar, né, a historinha do jogo e falar para você qual é a sua missão. Então, está escrito aqui.
você se encontrar preso em uma base contendo containers com substâncias radioativas. Para salvar essa base, você deverá passar por 5 zonas e encontrar as pistas que dão acesso às questões que, respondidas corretamente, dão acesso à zona seguinte. Então, como eu falei para vocês, o objetivo é você escapar dessa fábrica e, para isso, você precisa responder as questões corretamente. A gente criou 15 questões, né, que fazem parte desses 5 níveis, e as questões, elas são referentes aos conteúdos do módulo de BPAD, tanto de patologia quanto de imunologia. Então, os conteúdos que foram escolhidos para o conteúdo de patologia são neoplasias, distúrbios hemodinâmicos, trombose e choque, e infecções fúngicas. E para os conteúdos de imunologia, a gente escolheu imunidade às bactérias, imunidade aos vírus e doenças autoimunes. Então, você precisa, para você salvar a base, você precisa responder corretamente de acordo com os seus conhecimentos do módulo de BPAD. Então, você clica aqui nessa setinha para começar o jogo. E aí, ele vai dar acesso a essa primeira visão aqui, que é a visão da base. Então, você tem 5 níveis que você precisa passar, e aqui ele desbloqueia o primeiro nível, os outros estão bloqueados. Você só vai conseguir ter acesso quando você conseguir passar desse primeiro nível. Então, você clica aqui, e nessa página você precisa encontrar uma pista que vai direcionar você para as perguntas. Então, as pistas, elas se destacam no cenário, como vocês podem perceber. A nossa primeira pista está localizada aqui. Então, você vai clicar para ter acesso às perguntas ao primeiro nível. E aqui está a primeira pergunta. A gente não vai ter como discutir todas as perguntas, mas eu vou discutir algumas aqui com vocês. Então, esse primeiro nível de dificuldade, ele tem apenas 2 alternativas. Já no nível 2 e 3, as questões elas têm 3 alternativas. E no nível 4 e 5, que são os últimos, as questões elas são um pouco mais difíceis e possuem 4 alternativas. Então, por exemplo, eu vou mostrar para vocês aqui como funciona. Essa primeira questão é sobre imunologia. É uma questão bem simples. Ela fala sobre a imunidade inata e adaptativa aos vírus. Então, fala assim, as respostas imunes inatas e adaptativas aos vírus são destinadas a bloquear a infecção e a eliminar células infectadas. Quando-se com auxílio de células específicas A e B presentes no gráfico da cinética de resposta imunológica. Então, aqui a gente tem um gráfico representando uma infecção viral. Então, aqui representando nessa primeira parte a imunidade inata e aqui a imunidade adaptativa. Então, aqui no eixo X, os dias após a infecção viral e aqui a magnitude da resposta à infecção. Então, a pergunta é, qual seria a substituição correta para representar as células A e B, respectivamente? Então, é bem simples, só tem 2 alternativas, você só precisa relacionar quais células fazem parte da imunidade inata e da imunidade adaptativa. Por exemplo, a célula A, ela faz parte da imunidade inata, ela vai ser ativada aqui primeiramente na infecção. Então, a resposta correta seria a célula NK e linfócitos T, né, que está com essa sigla, CTLS. Então, seria essa primeira alternativa aqui, a resposta correta. E aí, quando você acerta a pergunta, ele te direciona à próxima questão. Então, eu vou demonstrar para vocês aqui o que acontece quando você erra a questão. Então, essa aqui também fala sobre a imunidade, pede para assinalar a alternativa que relaciona corretamente o tipo de imunidade e seus respectivos componentes. Então, novamente, para relacionar as células que fazem parte de cada imunidade. Então, a resposta correta seria imunidade inata, neutrófilos, macrófagos e células NK, e imunidade adaptativa, células T e anticorpos. Então, seria essa segunda aqui. Porém, eu vou responder essa aqui só para vocês verem o que acontece quando você erra. Então, quando você erra, aparece essa mensagem de falha na missão, que você está prestes a destruir a base. Você tem a opção de tentar novamente. Então, como vocês podem perceber, não existe um número máximo de tentativas que você pode fazer nesse jogo. Porém, você tem um tempo determinado para conseguir concluir as questões, que é de 30 minutos. Então, você tem a opção de tentar novamente se você errar. Então, aí você pode tentar novamente e assinalar a opção correta. E aí ele vai te encaminhar para a próxima questão. Quando você responde corretamente as 3 perguntas, ele encaminha você para o próximo nível de dificuldade. Então, assim, isso vai acontecendo em todos os níveis. Eu vou passar aqui rapidinho. Então, novamente, ele pede que você identifique a pista para você ter acesso às questões, para você seguir em frente, depois que você identifica as pistas. Ele mostra as questões. Então, essa aqui já é uma questão do conteúdo de patologia, falando sobre infecções fúngicas. Fala, sabendo que as espécies do gênero Cândida residem normalmente na pele, no trato gastrointestinal e na vagina dos humanos, marque a alternativa correta sobre a candidíase. Então, no caso, a resposta correta seria a alternativa A, onde fala que em corpos teciduais, a Candida albicans pode aparecer como leveduras, pseudohifas e como hifas verdadeiras. Por que as outras estariam incorretas? Porque a letra B fala que apenas uma forma do fungo pode estar presente em um mesmo tecido, que a gente sabe que pode estar presente mais de uma forma, e os organismos são melhor visualizados por colorações de rotina, como a hematoxilina e a eosina. Também está incorreto, porque a gente sabe que, apesar de poder ser visualizado, eles são melhores visualizados em colorações específicas, como, por exemplo, no ácido periódico de Schiff. Então, a resposta correta seria a letra A. E aqui a gente chega na última questão. Então, aqui tem uma imagem, né, de um tumor, e pede para assinar a alternativa correta, né, que é uma imagem de um tumor anaplásico, né. Então, a imagem mostra um tumor anaplásico, com destaque para o marcante pleomorfismo celular e nuclear, e para a presença de células gigantes tumorais. Então, essa seria a alternativa correta. Então, caso você consiga responder todas as alternativas de forma correta, você completa a missão e salva a base. Caso você não consiga responder, você falha, né, em escapar da fábrica e a fábrica é destruída. Então, esse é o objetivo do jogo. Você tem a opção também de recomeçar, e aí ele vai voltar você para a página inicial do jogo.
A gente achou que essa alternativa é uma ótima alternativa para revisar, né, como eu já falei, os conteúdos para vocês, e pode ser adaptado para vários conteúdos. Então, foi isso. Espero que tenham gostado do nosso jogo, da nossa apresentação. Muito obrigada.